Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 2 de outubro de 2025. Vamos também analisar a situação na Ucrânia e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes e por isso vamos começar. E durante a última noite, a Rússia efetuou um ataque massivo com mísseis, drones e até bombas contra as infraestruturas relacionadas à energia aqui da Ucrânia e muito provavelmente isto tem a ver com as últimas declarações de Zelensky e até das suas últimas ações em relação à estação nuclear ou à central nuclear aqui na cidade de Zaporizhia ou na direção de Zaporizhia em Energodar. E ainda durante o dia de ontem, Zelensky referiu que a Rússia continua a atacar esta estação nuclear que ela própria controla, sem referir para isso nenhuma justificação, e eu também não percebo porque é que os russos iam bombardear a sua própria estação nuclear que eles próprios controlam. Mas estas foram as declarações de Zelensky e até o próprio Zelensky referiu que estamos em risco de um desastre global nesta estação nuclear. E com estas ações vê-se claramente que Zelensky não quer que os russos aproveitem esta central energética, esta central nuclear, a seu favor e vai fazer de tudo para que os russos não aproveitem estas instalações para fornecer energia não só aqui às regiões que se situam a sul desta estação nuclear, mas também à própria Rússia. E por causa disso, a Rússia decidiu agora atacar as infraestruturas energéticas da Ucrânia com uma força ainda maior. Por exemplo, aqui nas cidades mais ao norte de Kiev, em Slavutich, tivemos uns ataques registados com drones do tipo Geran a uma estação energética nesta cidade e podemos ver aqui os vídeos destes ataques com os drones russos. E podemos ver depois no fim do vídeo que esta estação ficou completamente destruída e os cidadãos aqui desta cidade e de todas as aldeias e cidades à volta ficaram sem energia. Portanto, tivemos aqui um blackout nesta região. Além disso, na cidade de Konotop também tivemos ataques destes por parte das forças russas. E até tivemos vídeos publicados aqui pelos cidadãos ucranianos que gravaram estes ataques por parte da Rússia, como podemos ver nestes vídeos. E até a própria cidade de Kiev ficou atingida durante estes ataques. Tivemos explosões registadas mais perto da zona central, mais uma vez com vídeos que provam estes ataques. Tivemos também na cidade ou na direção de Bucha, mas também a própria cidade de Dnipro foi atacada aqui mais para o sul da Ucrânia. Nesta região aqui, e claro que a cidade de Dnipro é uma cidade bastante importante em toda a logística ucraniana aqui na linha da frente. E por exemplo temos aqui um vídeo gravado por um cidadão que ia a conduzir e assim que aconteceu o ataque russo vemos que a rua ficou sem energia, o que significa que aqui também houve um blackout total. E estas instalações mais uma vez também foram atacadas aqui na cidade de Odessa, como podemos ver aqui nestes vídeos com explosões e incêndios enormes registados. Portanto, vemos aqui um jogo na componente energética. A Ucrânia e os Zelensky estão aqui a atacar a central nuclear de Zaporizhia para impedir que os russos utilizem esta energia proveniente desta central nuclear e agora os russos responderam e originaram vários blackouts em várias cidades ucranianas. E agora podemos passar ao campo militar mais na componente da linha da frente e ver os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E vamos começar pela ofensiva russa de Zaporizhia, que prossegue a todo o vapor, e durante as últimas 24 horas tivemos estes ajustes no mapa, nesta direção. Por exemplo, esta era a situação durante o dia de ontem, onde as forças russas conseguiram conquistar a aldeia aqui ao norte de Verbova, mas também conseguiram entrar nas primeiras casas da cidade de Poltavka. E tivemos provas visuais disso, com base em vídeos publicados pelas forças ucranianas, a atacar aqui as posições e soldados russos naquela precisa localização do mapa. E já durante o dia de hoje tivemos a confirmação de que as forças russas conseguiram avançar mais e conseguiram
conquistar mais posições mais perto aqui da cidade de Uspeniivka. E mais uma vez tivemos provas visuais disso, que foram ataques efetuados pelas forças ucranianas aqui às posições de soldados russos. Não vamos ver este vídeo por causa da violência, mas este vídeo só prova que os russos de facto concluíram aqui a limpeza de mais algumas fortificações e de algumas trincheiras ucranianas e agora começaram aqui o ataque à aldeia de Novogrigorievka por estas duas direções. Tivemos também mais algumas fontes a confirmar mais avanços por parte da Rússia e desta vez tivemos fontes neutras a confirmar estes avanços, mas o que nós estamos a ver é que a batalha pela cidade de Uspeniivka também já se vai iniciar ou nas próximas horas ou nos próximos dias. E a batalha pela cidade de Poltavka já se iniciou durante o dia de ontem. E por acaso tivemos mais fontes neutras a indicar avanços no mapa por parte da Rússia mais aqui ao sul e mais fontes pró-ucranianas desta vez indicaram avanços russos nesta porção do mapa aqui. Portanto, vemos que os russos estão a avançar cada vez mais e mais nesta ofensiva de Zaporizhia. Vamos continuar. Da cidade de Novopavlivka também tivemos atualizações importantes e daqui tivemos um ataque efetuado pelas forças russas às posições ucranianas nesta direção. E estes ataques que a Rússia efetuou com bastantes bombas, com artilharia, mas também com alguns drones, estes ataques mostram que de facto está aqui a haver uma preparação de artilharia por parte da Rússia para depois a Rússia avançar em direção à cidade de Novopavlivka. E esta porção do vídeo, aqui, que nós vemos aqui neste ponto, é precisamente o ponto do mapa que se situa naquela localização ali. Vou só voltar atrás e vemos que aqui foi atingida uma ponte. Foi exatamente esta ponte, nesta região, que foi atingida durante aquele ataque por parte da Rússia com uma bomba aérea guiada. O que significa que os ucranianos perderam esta estrada, esta via logística que eles têm para suprir as suas forças na direção de Novopavlivka. Portanto, esta estrada já não poderá ser utilizada pelos ucranianos para suprir as suas forças nesta direção e, além disso, os russos continuam a tentar conquistar a cidade de Ivanivka, para já em dois eixos, pelo oeste, mas também pelo leste, e os ucranianos também não têm possibilidade de usar neste momento a estrada que passa precisamente por esta aldeia para suprir as suas forças mais uma vez na direção da cidade de Novopavlivka. O que significa que os ucranianos ficaram aqui sem estradas para a sua logística desta região. É verdade que os ucranianos poderão continuar a suprir as suas forças aqui pelos campos, mas é claro e óbvio que isso é bastante difícil, é bastante mais complicado e não é tão eficiente como pelas estradas. Portanto, isto apenas significa que de facto os russos já nos próximos dias poderão preparar algo, uma grande ofensiva em direção a esta cidade. Vamos por isso esperar pelas próximas atualizações. Aqui da direção de Pokrovsk não tivemos nada de especial, nenhum avanço no mapa confirmado, mas aqui da região a norte e do flanco que os russos conseguiram desenvolver, nos últimos 2 meses tivemos mais alguns relatos e mais algumas confirmações. Por exemplo, tivemos a confirmação de que os russos conseguiram conquistar esta porção do mapa. Esta era a situação no dia de ontem e durante o dia de hoje tivemos a prova que de facto os russos entraram nestas posições e conseguiram conquistar algumas delas e tivemos provas disso com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a atacar aqui as posições dos russos e é claro que este vídeo foi geolocalizado no mapa especificamente naquele ponto e portanto isto só prova que de facto os russos estão aqui a tentar manobrar em torno da aldeia de Zolotoy Kolodiaz para tentar conquistar estas posições. Além disso, retomamos esta porção do mapa a favor das forças ucranianas, porque estava na zona contestada e tivemos fontes neutras a indicar a recuperação por parte dos ucranianos destes territórios. E além disso, tivemos uma coisa interessante a acontecer na aldeia de Dorozhny. E o que aconteceu aqui é que os ucranianos tentaram atacar as forças russas que neste momento encontram-se precisamente nesta aldeia. E os ucranianos utilizaram esta estrada precisamente para atacar as forças russas e o que aconteceu aqui é que os ucranianos seguiram com um veículo armado do tipo Bradley em direção a este ponto do mapa aqui, estacionaram aqui este veículo e desembarcaram as suas forças.
e estes soldados depois continuaram a avançar na direção desta aldeia. Contudo, os russos descobriram os movimentos por parte dos ucranianos e depois lançaram em direção a este Bradley uma enorme quantidade de drones. E depois de alguns ataques, este veículo ficou totalmente destruído. Vemos ali as chamas. Para já não sabemos ao certo o que é que aconteceu aqui, se de facto os russos conseguiram proteger as suas posições ou se os ucranianos de facto conseguiram encercar aqui as forças russas. E por isso para já vamos esperar antes de chegarmos a alguma conclusão. Portanto, aqui as batalhas prosseguem a todo vapor e muito provavelmente é nesta direção que, neste preciso momento, estão a decorrer as batalhas mais ferozes e mais sangrentas de toda a linha da frente. Vamos continuar. Aqui na direção de Konstantinivka não tivemos nada de especial, apenas ataques registados por parte das forças russas, aqui com drones do tipo FPV, contra aqui os veículos que transportavam soldados ucranianos. E por isso podemos continuar. Da direção de Siversk e de Liman não tivemos nada de confirmado no mapa. Nas últimas 24 horas tivemos ataques registados apenas por parte das forças russas e por parte dos ucranianos não tivemos nada publicado pelas fontes pró-ucranianas ou pelos batalhões que atuam naquela direção. E da cidade de Kupiansk também não tivemos nada de novo. Portanto, aqui já há algum tempo que não recebemos nenhumas geolocalizações de conquistas por parte das forças russas ou das forças ucranianas e, portanto, aqui a situação está bastante incerta. Portanto, nós vamos aguardar até termos de facto provas de como está a situação neste momento. Mas para já não tenho nada a dizer sobre esta região. Além de que os russos continuam a sua ofensiva para conquistar totalmente esta cidade. Outra questão que eu quero discutir com vocês é que durante o dia de hoje, pelo que nós sabemos, vamos ter umas declarações por parte do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e segundo o Dmitry Peskov, estas declarações vão ser bastante importantes e ele referiu que todas as pessoas no mundo vão depois discutir estas declarações. Além disso, outra atualização importante aqui neste conflito vem-nos por parte da França, onde os franceses, recorrendo às suas forças especiais, decidiram aqui desembarcar as suas forças e prender este navio que circulava em águas internacionais. E, pelo que os franceses referem, este navio transportava petróleo e pertence à frota fantasma da Rússia. Portanto, este aqui é mais uma escalação, porque de facto os franceses não têm direito de apreender aqui um navio que circula sem bandeira em águas internacionais, porque não existe aqui nenhuma ligação visível ao país da Rússia. Contudo, nós vemos que nos últimos dias e nas últimas semanas tivemos aqui uma série de eventos relacionados a isto. Os primeiros eventos foram os supostos drones russos que incursaram no espaço aéreo da Polónia e aqui dos países da OTAN ou da NATO. E todos os países aqui da Europa referiram que a culpada foi a Rússia, apesar de não terem fornecido absolutamente nenhuma prova para isso e não terem realizado nenhuma investigação que concluísse isso. E depois tivemos, por parte de Zelensky, uma declaração que clarificou tudo. O Zelensky referiu que estes drones estavam a ser lançados por estes navios da frota fantasma por parte da Rússia, como este que a França apreendeu durante o dia de hoje. Portanto, nós estamos a ver que de facto existem aqui movimentos por parte dos países da União Europeia a tentar arranjar aqui uma ligação legal entre os ataques, supostos ataques por parte da Rússia aos países europeus e a frota fantasma dos russos. Com o único objetivo, as sanções em relação ao petróleo que a Rússia vende em todo o mundo não estão a funcionar como os países europeus e os Estados Unidos da América querem e por isso têm de recorrer aqui aos ataques à frota fantasma por parte dos russos. E para finalizar o vídeo vou introduzir aqui mais algo novo neste canal que vou aproveitar alguns minutos do fim de cada vídeo para responder a algumas questões por parte dos inscritos aqui no canal. E por exemplo, durante o vídeo de ontem recebi um comentário de um inscrito a referir que de facto a Ucrânia tem utilizado a cidade de Odessa para atacar a própria Crimeia e aqui os territórios da Rússia mais na parte a leste a partir de drones navais.
E, por exemplo, durante o último mês, se nós colocarmos aqui no mapa todas as atualizações que recebemos a partir do dia 1 de setembro, vemos aqui vários ataques deste género que foram efetuados pelos ucranianos. Tivemos vários ataques efetuados à própria Crimeia, porque é a partir destes drones navais, destes drones marítimos, que a Ucrânia depois consegue lançar drones aéreos que depois vão aqui atacar alvos em direção ao território da Rússia. E, por exemplo, tivemos alguns destes drones navais ucranianos a chegar aqui à porção mais a sul da Rússia, como podemos ver neste vídeo. E por exemplo, este drone neste vídeo foi destruído e foi defendido pelos russos. Mas a verdade é que a Rússia para já não encontrou uma maneira eficiente de se proteger destes drones. E é por isso que um inscrito perguntou porque é que a Rússia não faz aqui uma operação militar para conquistar a cidade de Odessa e impedir os ucranianos de realizarem estes ataques com estes drones. E o que acontece é que a única coisa que está à disposição dos russos para se defenderem destes ataques é atacar aqui os depósitos destes drones, que às vezes são encontrados pela inteligência da Rússia e pelas forças de reconhecimento. Esta, para já, é a única forma de os russos conseguirem se proteger destes ataques. A verdade é que uma operação pelo Mar Negro de desembarque de tropas é impossível de acontecer porque neste momento da guerra os drones são a principal arma e muito provavelmente todos estes navios seriam destruídos pelos ucranianos antes mesmo de os russos conseguirem desembarcar as suas forças aqui nas praias de Odessa. Além disso, poderia ser uma incursão por parte da via aérea, ou seja, utilizando helicópteros, os russos poderiam desembarcar as suas forças numa porção aqui da cidade de Odessa, contudo, essas forças ficariam automaticamente sem suprimento, sem logística. Claro que os russos poderiam aguentar ali durante algum tempo, mas esse tempo não seria muito, porque de facto não há nenhuma rota de evacuação, não há nenhuma rota e nenhuma forma de trazer soldados e suprimentos para aquela frente. Portanto, a única forma de os russos tentarem conquistar esta porção de Odessa será, obviamente, pela via terrestre. Contudo, isso requer recursos e muito provavelmente será uma operação a partir aqui da cidade de Kherson. E, portanto, esta operação é muito extensiva, tem de ser muito planeada, requer bastantes recursos e no momento em que se encontra a guerra, neste momento, é impossível disso acontecer. A Rússia está bastante focada no território de Donbass, agora no território de Zaporizhia, mas nada está a indicar que os russos estão interessados para já, neste momento, na direção de Odessa, porque de facto não existem recursos suficientes para abrir uma grande frente nesta direção. Espero ter clarificado esta questão e termino o meu vídeo por aqui. Espero que tenham gostado e se de facto gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário. E se quiserem apoiar o trabalho que eu desenvolvo aqui neste canal, por favor, considerem em se tornar membros. Também relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.